Pronto, acho que eu consegui colocar para gravar. Se ficar ruim a visualização, vocês avisam também. A gente vê o que a gente faz. Primeiro, deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguiram ver o material da primeira aula? Consegui. Eu ainda não vi. Não? Eu ainda não. Eu vi. Tá. Hoje nós vamos falar de média ponderada. Nossa, me cortando minha cabeça? Vamos só uma coisinha aqui mais para cima, assim. Média ponderada. E aí, eu vou só... Ixi, acho que eu tirei a câmera. Eu vou só relembrar a média aritmética para a gente poder falar da diferença delas. Aí a gente vai ver amplitude, tá? Intervalo de distribuição, medida de distribuição. Nossa, fugiu. Peraí. A gente vai ver também, ó. Média ponderada, amplitude, centro de distribuição sem intervalo de classe, centro de distribuição com intervalo de classe e o histograma. Deixa eu dar um ok aqui, apareceu uma mensagem. Tá. Eu vou começar com a média ponderada. E aí eu vou só relembrar um pouquinho a média aritmética, né? A média aritmética, eu vou olhar para as meninas aqui da sala, tá? Senão fica estranho olhando para cá. A média aritmética, ela dá o mesmo peso para várias situações. Então, por exemplo, vamos pegar uma média de escola, né? Se você tirou 8 numa prova, tirou 10 no trabalho e a média fosse uma média aritmética, uma média simples, está dando para enxergar daí, não? Tá. Tá? Vou tentar escrever para ver melhor ainda, né? Tá tudo certo? Tá. E vocês também acompanham bem as crianças? Sim. Então, ó, se eu tenho essa seguinte situação aqui, vamos imaginar, deixa eu escrever de novo, também. Vamos imaginar que você faz uma prova na escola, você tira 8. Aí você faz um trabalho e tira 10. E a média daquela escola é uma média aritmética, né? Uma média aritmética é onde nós somamos os elementos e dividimos pelo número de elementos que nós somamos. Então, aqui no caso, a soma equivale a 18, simplesmente dividido por 2, porque eu somei 2 elementos, vai me dar uma média de 9. Então, o que acontece na média aritmética? Se você tem um número muito baixo e um número mais alto, a sua média vai ser favorecida. Então, se eu tirei 8 numa prova, 10 no trabalho, o trabalho me ajudou. O trabalho ajudou eu a melhorar essa média, que é 9. Agora, se é uma média ponderada, eu consigo colocar pesos para essas duas situações. Então, por exemplo, eu consigo fazer com que a prova tenha um peso maior que o trabalho, que a prova seja mais importante que o trabalho. Então, nessa mesma situação em que eu tirei 8 na prova e tirei 10 no trabalho, imagine que a prova tem um peso de 8. Imagine que a prova tem peso 8 e o trabalho tem peso 2. Quando eu coloco um peso para a prova, eu estou falando que ela é mais importante do que o trabalho. Então, essa nota, ela não pode ser favorecida com o trabalho, porque o trabalho tem um peso menor. Então, como que eu faço essa média ponderada? Eu vou pegar o meu resultado
que é 8 de prova e 10 de trabalho, e multiplicar pelo peso. Então, o 8 que eu tirei na prova, como a prova tem um peso de 8, né, eu faço essa multiplicação aqui, eu vou encontrar 64. O trabalho, que eu tirei 10, mas tem um peso 2, eu também multiplico ele pelo peso. Então, eu vou ter 20. Então, eu tenho 64 pontos da prova e 20 pontos do trabalho. Eu somo esse valor, que vai dar 84, e aí eu vou dividir por 10. E aí eu vou achar 8,4. Ou seja, eu tirei 8 da prova, tirei 2 do trabalho. O trabalho ajudou um pouquinho, mas não ajudou tanto assim. Né? A nota boa que eu tirei no trabalho não só correspondeu a 0,4 na média. Ela ajudou a melhorar a minha nota de média, mas não tanto quanto a média aritmética, que a nota ficaria 9. Então, é muito comum a gente usar a média aritmética no dia a dia. Tá? Mas se de repente você foi muito ruim, né? Teve uma nota muito ruim, uma nota muito boa, você tem a média, então o meio ali, a região central. Agora, em situações que você precisa dar peso, porque não é justo, imagina uma pessoa tirar 2 no trabalho e tirar 2 na prova e 8 no trabalho. Ficar com média 5. Então, é justo também você deixar com que o trabalho ajude tanto assim na média. Então, dentro da estatística, nós temos essas duas situações. Tem situação que você pode usar a média aritmética tranquilamente, e tem situações que não é conveniente você usar a média aritmética. É mais conveniente você usar a média ponderada. Tá? E aí? Ali é dividido por 10 porque a soma dos dois pesos. Exatamente. Aqui, o resultado eu vou dividir por 10, que equivale à soma dos pesos. Vamos imaginar uma outra situação, então. Vamos imaginar que você fez uma prova e você fez 2 trabalhos. Essa prova poderia ter peso 6, esse trabalho poderia ter peso 2, e esse trabalho poderia ter peso 2. Então, você tem um peso de 10 no total. E aí, você tem essa situação aqui. Eu tirei 7 na prova, tirei 2 no trabalho e tirei 4 no outro trabalho. Como é que eu calculo a média ponderada? Eu vou multiplicar o meu resultado pelo peso dessa prova. Depois o resultado do trabalho pelo peso do trabalho. O resultado do outro trabalho pelo peso do outro trabalho. Então, 7 vezes 6, quem tem calculadora fácil aí? 42, né? 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Aqui eu vou ter um total de 54. E aí, esse resultado aqui, eu divido pelo peso total, que é 10. Então, vai dar uma média de 5,4. Aqui eu tenho uma média de 5,4. Vocês acham justo? A pessoa tirou 7 na prova, fez alguns trabalhos e ficou com 5,4. Ela foi bem na prova. Foi bem na prova.
Depende, né? Se o trabalho valer mais, vai ensinar que a pessoa não se dedicou muito ao trabalho, né? Depende do valor do trabalho, eu acho. Depende do valor do trabalho. Professora, Oi. eu acho que o trabalho tinha que valer um pouquinho mais. Eu acho que seria justo. O trabalho deveria valer menos. Porque aí a tendência era manter mais a média da prova. Porque se fosse ao contrário, acho que seria pior. Se a prova, a pessoa tirasse menos na prova e mais no trabalho. Exatamente. Aqui, se Depende do tiver um peso menor, a tendência é que o peso da prova seja maior. Nessa situação, 5,4 seria a média. Imagine só, vocês fazem um trabalhinho. A prova vale 10, você tirou 7. O trabalho vale 10, você tirou 2. O trabalho vale 10, você tirou 4. Tá. E o trabalho, cada um tem peso 2, que é 4, né? E a prova está com peso 6. Então, aqui nessa situação de média ponderada, onde você foi bem na prova, mas foi ruim nos trabalhos, a sua média foi prejudicada. Mas por que a sua média foi prejudicada? Porque esse peso aqui também está alto. Tá? Então, é importante na média ponderada você distribuir bem os pesos para ele ser mais coerente com o que tem que ser. Porque a média aritmética também aqui também não seria muito justa, né? A média aritmética seria 7 mais 4, 11. 13 dividido por 3 dá quanto? Dá 4,33. Ó, a média aritmética aqui da menor linha, 4,33. Então, o que eu preciso saber da média? Média aritmética é o que mais se usa no dia a dia, mas ela pode ser injusta, né? Imagine na média aritmética você tirou 6 na prova e foi lá e tirou 10 no trabalho. 10 no trabalho e 6 na prova. Média aritmética desse aqui vai dar 8, que é 16 dividido por 2. Por que ela é injusta? O trabalho melhorou a nota da prova. Então, não dá simplesmente para a gente colocar a média aritmética em exercícios, em prova, em trabalho, usar só a média aritmética. Porque senão você faz os trabalhinhos, isso te ajuda na nota. Qual situação que seria mais conveniente aqui? Você dá um peso maior para a prova e um peso menor para o trabalho. Então, você pode fazer algo assim, a prova pode valer 9 e o trabalho pode valer 1. Legal? Ou a prova pode valer 7, ou o trabalho pode valer 3, ou 8 e 2. Isso aí você escolhe. Se a prova valer 7 e o trabalho 3, a minha média já vai mudar, a média ponderada. 7 vezes 6, 42. E 10 vezes 3, 30. Aqui eu vou ter 72. 72 dividido por 10 é o peso, 7,2. Essa seria a média ponderada comparado com a média aritmética. Qual que vocês acham mais justo? Se a pessoa tirou 6 na prova e 10 no trabalho. Eu acho que é o do peso. A do peso fez mais coerência com a prova, né? Apesar de ter pouca diferença, né? Mas o valor da nota.
Vitor, Lilian, Larissa, Poliana, Jaqueline, o que vocês acham? A ponderada. Mais Ponderada. justo. Uhum. Deu para entender um pouquinho a diferença de uma para outra? Média aritmética você vai somar e dividir pelo número de elementos. Média ponderada ela vai ter peso. Cada situação tem um peso. E aí, o resultado tem que se multiplicar pelo peso. Depois você soma todos os resultados e vai dividir pelo somatório dos pesos. Sempre será 10. Não, nem sempre é 10. É que 10, um exemplo de média, faz mais sentido. Mas poderia ser, a prova poderia valer 12, o trabalho poderia valer 11. Qual seria a diferença? O resultado aqui não ia dividir por 10, o resultado aqui ia dividir por 13. Tá? Então, o peso pode variar, não precisa ser obrigatoriamente 10. Só lembrar que, na hora de dividir, divide por esse total de peso. Não seria 13, seria 23, né, professora? 23. Seria 23. Tá. Eu tenho... Depois eu vou passar um exercício para vocês de média ponderada e de média aritmética. Hoje eu acho que não está no PowerPoint. Mas o importante é a gente entender essa lógica dessa diferença. Alguém tem dúvida? As meninas estão aqui? O pessoal que está em casa, alguém tem dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto não também. Dando para ver bem ou está muito claro, muita claridade? Está atrapalhando? Dá pra ver bem. Acho que está batendo um pouco de luz aqui em cima e um pouco aqui em cima, né? Mas o meio aqui tá melhor, né? Tá tranquilo. Então tá. A gente faz um exercício disso. E aí, eu queria falar com vocês sobre uma medida que a gente vai precisar usar no histograma, que chama amplitude. Você vai no papel para ficar com a mão no risco, porque o salário não está coçando. E eu já estou cheio de giz na mão. Já não estou muito, não. Ó. Amplitude. Dentro da estatística, a amplitude, ela vai aparecer com o símbolo R maiúsculo. Então, sempre que vocês verem alguma fórmula, algum cálculo dentro da estatística que contenha uma R maiúsculo, nós estamos falando de amplitude. Tá? Então, numa amostra, vamos imaginar que... Deixa eu ver quem está aí. Vou pegar a idade de vocês aí, né, para a gente fazer um exercício. Jaqueline, quantos anos você tem? 18. Vitor, quantos anos você tem? 23. Poliana? 24. Lívia, quantos anos? 26. Larissa? 21. 28? 21. João, tudo bem, João? Você entrou agora, hein? O meu é Tudo bem. 21, Juliana. 22. 22. Professora, Oi? É 21 o meu, não é 28.
Tailândia. 21. Quanto que é o seu mesmo? 26. 26. Aqui nós temos uma amostra de tamanho 8. A gente tem 8 elementos dentro dessa amostra. E tem uma variedade aqui nessa amostra, que vai de 18 até 26. Nessa pequena amostra aqui de 8 elementos. Quando eu falo que eu estou calculando amplitude é o espaço entre o menor número e o maior número. Então, eu estou pegando esse intervalo aqui. Nesse caso, o número máximo que eu tenho aqui é 26. Então, se eu fosse fazer a fórmula, eu vou apagar agora, para vocês verem. Vou fazer aqui em cima. A fórmula de amplitude é R igual máximo menos o mínimo. Então, nesse caso aqui, qual que é o meu R? É 26 menos 18. O meu R aqui é 8, né? O meu R é 8. Então, a amplitude sempre vai ser representada pela letra R maiúscula. E a amplitude significa isso, um intervalo entre o mínimo e o máximo. Entre o máximo e o mínimo. Então, a amplitude é o máximo menos o mínimo. Isso. Aí a amplitude é de 8. Se fosse centímetros, por exemplo, se eu fizesse a coleta de uma amostra e essa amostra fosse de 10 centímetros a 30 centímetros, o mínimo 10, o máximo 30, a minha amplitude seria 20 centímetros. Tá? Eu vou abrir o PowerPoint aqui para vocês verem. E aí vocês vão conseguir ver. E agora eu fiquei baixinha porque eu sentei na mesa. Peraí. Então, aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, né? Olha, gente, agora vocês vão ficar com a imagem meio duplicada. Vocês estão vendo o material na tela e o material um pouco aqui atrás. Mas aí, olha mais o material que está compartilhado aí, tá? Então, a amplitude, ela é uma medida, né? Aqui eu poderia... Vamos tirar uma imagem com a mão. Ela é uma medida de dispersão e ela mostra essa diferença entre o máximo e o mínimo. A fórmula é essa que vocês estão vendo aqui no PowerPoint. O R maiúsculo igual a X máximo menos X mínimo. E a gente precisa começar agora a memorizar essas letrinhas dentro da estatística, porque a gente vai começar a utilizar várias fórmulas. E o R, já é bom a gente memorizar que o R maiúsculo é amplitude. Tá? Então, só um exercício aqui, já na sequência daquilo que nós fizemos na aula passada, né? Nessa mesma amostra de 10 elementos, que representa
10 paradas de uma máquina injetora, né? Que é o da aula passada. Qual que é a amplitude dessa amostra? 5. Tá fácil, né? Uhum. Só para pegar o máximo e Menos o o mínimo, mínimo. calcular essa diferença. Então, aqui tá simples. Memoriza a amplitude que a gente vai usar lá no histograma. Alguém já fez histograma na mão? Não. Faremos hoje. Faremos um gráfico lindo, maravilhoso. Então, aí tem aqui a resposta. Ó. O mínimo e o máximo, a gente tem aí a amplitude, que aqui no caso é de 5 minutos. E aí, vou falar de uma outra coisinha. Eu vou só interromper o compartilhamento. Espera aí. Vamos voltar para cá. Eu vou para a lousa. Desliga o Data Show, para vocês não ficarem me enxergando 3 vezes. Nossa, vocês não estão vindo para aula, mas vocês podem mandar um chocolatinho para mim, tá bom? Agradeço. Meu aniversário foi agora, semana passada. Nossa, parabéns. E professora? Foi dia 6. Parabéns, atrasado. Obrigada. Ó. Nessa amostra que eu peguei com vocês, que foi a idade de vocês, eu fui anotando os números de forma aleatória, né? Não vou lembrar isso agora de novo, eu já paguei. Mas nós tínhamos lá 18, acho que 20, 22, 21, 26, algo assim, né? Vamos colocar uns números repetidos aqui, tá? Ó. Aqui, nós temos aqui uma amostra de tamanho 8. Enquanto a amostra ela é pequenininha, eu trabalho com número assim individual, né? Na hora de tabular essa amostra, eu tenho que aprender a escrever pequeno agora, né? Para o espaço de fundamental. Na hora de tabular essa amostra, qual tabulação que eu tenho? Vamos imaginar que 18 anos, na minha amostra, eu tenho uma pessoa. Com 20 anos, eu tenho uma pessoa. Com 21 anos, eu tenho uma pessoa. Com 22 anos, eu tenho 3 pessoas. Com 26, uma pessoa. Com 28, uma pessoa. Então, uma amostra pequena, é fácil tabular. Isso aqui é uma tabulação. Isso aqui é uma coleta. Importante a gente entender também essa diferença para o histograma. Primeiro, eu coleto os dados. E foi quando eu perguntei para vocês qual a idade. Quando eu estou coletando os dados, ele está escrito na forma que eu coletei. Ele não está em ordem crescente. Então, conforme eu fui perguntando e eu fui obtendo respostas, eu fui registrando esses dados. Depois que eu coleto, eu preciso tabular. Fazer a tabulação é eu identificar quantas pessoas eu tenho em cada uma das idades. Tá? Então, tabular uma amostra pequena é fácil. Tabular uma amostra grande fica mais difícil.
Quem fez o exercício da aula passada, nós tínhamos uma amostra de tamanho 40? Nós fizemos um exercício que a amostra tinha 38 elementos. E aqui na sala ficou um pouquinho difícil, né, Tailândia? Conforme você vai escrevendo, você se perde, você não sabe se você já anotou aquele número. Agora, imagine uma amostra de tamanho de 400 pessoas entrevistadas. Você vai coletar, você vai anotar ali no celular, ele vai responder para você lá no Google Forms, as 400 pessoas, está coletado. Só que a hora que você precisa tabular, você tem uma margem de erro aí grande para tabular, porque é muito número. É muita resposta, é muita gente que participou da pesquisa. Então, esse modelo aqui de tabulação, que vocês estão vendo aqui, onde eu tenho todas as minhas respostas, e escrito na frente quantas pessoas responderam aquele item, né? Isso aqui é uma distribuição sem intervalo de classes. É conhecido como distribuição sem intervalo de classe. Agora, se eu tivesse esse número aqui indo até um número maior, né? 40, 60, 90, 210. Se eu tivesse uma distribuição com um intervalo maior e uma distribuição aqui de 400 números, não convém eu trabalhar com uma distribuição de frequência sem intervalo de classes. Aí eu tenho que trabalhar com uma distribuição de frequência com intervalo de classe. O que é isso? A situação que eu falo assim, ó, de 18 a 21 anos, de 22 a 28 anos. Quantas pessoas que responderam a pesquisa que tem de 18 a 21 anos? Opa, 3 pessoas. Quantas pessoas que responderam a pesquisa que tem entre 22 e 28 anos? 5 pessoas. Tá? E assim vai, se eu tivesse mais respostas. Essa forma de tabular aqui, ela tem intervalo de classe, ó. Ela vai de um número até o outro. Esse aqui é intervalo de classe. Essa forma de tabular, que o número está inteiro sozinho, ele é sem intervalo de classe. Esse jeito aqui de tabular é ideal para contas mais simples, dentro da estatística, e aqui para cálculos mais complexos, onde a minha amostra é muito grande e aonde a minha amplitude também é muito grande. O meu número menor, meu número maior é muito grande, aí eu faço essa tabulação. Tá. Jaqueline, Vitor, Poliana, tranquilo? Sim. Sim, também. Se tiverem dúvida, pode parar, pode perguntar, tá? Aí vocês perguntam. E o histograma, eu vou montar um histograma com intervalo de classe. Né? O histograma, ele é um gráfico. Eu jogar esses dados aqui, ó, essa amostra no gráfico, vai ficar belezinha. Um gráfico bem simples para eu fazer. Já o histograma, que é um gráfico utilizado para interpretação de dados grandiosos, maiores, ele usa esse modelo aqui de distribuição de frequência com intervalo de classe.
Agora, mais uma coisinha de intervalo de classe. Deixa eu mostrar para vocês no PowerPoint. Eu estou falando por pedacinhos, né? Para depois vir com a conta. Deixa eu compartilhar aqui. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo. Sem intervalo de classe, tá vendo? Eu tenho um dado aqui que vai de 41 a 60. Para vocês aparece a foto desse? Não aparece, né? Então, deixa eu afastar aqui, porque senão não vai atrapalhar. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho uma amostra que vai de 41 a 60. E eu tenho 20 pessoas que responderam essa pesquisa. Então, como que vocês podem observar aqui, ó? Vamos imaginar que isso aqui é a idade também, tá? Que a variável aqui é a idade. Então, nessa pesquisa aqui, eu tenho 3 pessoas com 41 anos, 2 pessoas com 42, 2 com 46, 2 com 50, 2 com 58, 2 com 60. As demais idades, eu tenho uma pessoa só. Então, o tamanho dessa amostra aqui, que é 20, ela é razoável. Ela não é nem tão pequena, mas também não é tão grande assim. Então, ela permite que eu faça uma distribuição sem intervalo de classe, porque ela não está ocupando muito espaço, porque está mais simples. São 20 pessoas que responderam. Agora, esse outro modelo aqui, ó, esse outro agrupamento, né, que é com intervalo de classes, eu vou usar, como eu falei para vocês, para uma amostra maior e vou usar para fazer o histograma. Eu não faço o histograma nesse tipo de distribuição. O histograma só pode ser feito com distribuição de frequência com intervalo de classe. E aí, olha aqui essa tabelinha aqui, ó. Aqui a tabelinha tem 5 classes, né? A primeira classe vai de 41 a 45. A segunda classe vai de 45 a 49. A terceira de 49 a 53. A quarta classe de 53 a 57. E a quinta classe de 57 a 61. E eu tenho as mesmas respostas. E eu tenho esse símbolo aqui no meio que vocês estão vendo. Esse símbolo aqui, ó, ele significa fechado à esquerda e aberto à direita. Eu poderia ter ele fechado à esquerda e fechado à direita. Eu poderia ter ele aberto à esquerda e aberto à direita. Mas aqui no histograma, eu vou ter o símbolo de fechado de um único lado. E o que significa esse fechado? 41 inteiros a 45 inteiros, na matemática, a gente sabe que o número inteiro sempre tem uma vírgula e um 00, né? É 4500, 4501, 4502, 4503, até o 4599, que depois vira 46. Então, eu preciso ter essa interpretação também. E aí, esse símbolo, ele vem representar isso. Quando ele está aqui do lado esquerdo, essa linha aqui, que está aqui na diagonal, ele representa que esse número é fechado.
e que o outro número que está à direita é aberto. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com números quebrados, se fosse quilo, 41 quilos e 200 gramas, 45 quilos e 100 gramas. O 45 quilos e 100 gramas, ele vai entrar na primeira classe ou na segunda classe? Se eu estou dizendo que eu tenho um símbolo fechado aqui, ele entra na segunda classe. O que isso significa? A primeira classe é só até o 49,99. Quando está aberto, significa que o número chega próximo a esse, mas esse número não faz parte dessa classe. Tá? Então, só voltar aqui para a lousa que acho que fica mais fácil. Significa isso daqui, ó. Né? 41 fechado e aberto até 45. 45 fechado e aberto lá até 47. O 45 inteiro, ele vai entrar nessa segunda classe aqui. E como a classe anterior é aberta, isso significa que aqui dentro só vai entrar até o 44,99. Tá? Então, o número inteiro entra aqui. Tá? Onde ele começa a fechar. O número 46 está aqui na segunda classe. O número 47 não está aqui, porque aqui está aberto. Aqui é até 46,99. Se eu tivesse alguém com a idade de 47, ele ia começar onde tem o símbolo fechado. Confuso ou fácil? Tranquilo. Então, imagine essa situação aqui. Ó. Vamos falar de peso. Vamos falar em algo de 20 quilos. 20 quilos e 200 gramas. Deixa eu ver um outro número aqui. 20 quilos redondo. 20 quilos, 1 grama. 20 quilos, 10 gramas. Imagine essa situação aqui. Aí você tem lá uma distribuição de frequência com intervalo de classe que vai de 10 quilos, fechado, aberto, até 20 quilos. Até 20 quilos. E outra que vai de 20 quilos até 30 quilos. Esse 20 quilos e 200 gramas, ele vai entrar na primeira classe ou na segunda classe? Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Segunda. Ele vai entrar na segunda. Vai estar aqui. 20 quilos redondo. Segundo. Segundo, aqui também. 20 quilos e 1 grama. Segunda. 20 quilos e 10 gramas. Segunda. 19 quilos e 999. Primeira. Tá. Então, se vocês ficarem em dúvida, porque a primeira classe terminou
igual começou a segunda classe. Tem que ser assim, tá? No histograma. O número que você terminou a primeira classe começa a segunda classe. O número que você terminou a segunda classe começaria aqui a terceira classe. Então, se você ficar em dúvida, esse número ele vai encaixar na primeira ou na segunda classe. Veja aonde está o fechado. Ele começa onde está o fechado. Se fosse aberto 10.000, fechado 20.000, esse 20.000 aqui, ó, entraria na primeira classe. Eu poderia ter fechado dos dois lados, eu poderia ter aberto dos dois lados. Isso pode acontecer também. Então, esse é o símbolo de fechado, esse é o símbolo de aberto. Pode ser fechado dos dois lados, ou pode ser aberto dos dois lados. Fácil. Nossa, o gesso está correndo, não. Tá fácil. Por enquanto, eu acho. Por enquanto tá fácil. Rafael não, Vitor, tá fácil? Tá tranquilo, professor. De boa. Vamos começar o histograma, né? Lilian, Poliana, Larissa. Podemos começar? Podemos. Ó. Deixa eu ligar aqui. Apareceu? Apareceu. Tem que escrever com a letra um pouquinho mais para não atrapalhar. Vamos ficar aqui em cima. Gente, o histograma, ele é um gráfico, tá? E ele é um gráfico que representa essa situação de distribuição de frequência por classe. Ele vai ficar nesse modelo que vocês estão vendo aqui, ó, em vermelho. E qual a interpretação que nós fazemos dele? Isso aqui é depois de pronto já. Olha aqui embaixo se fosse a altura de pessoas. O que eu teria? Ó, pessoas de 1,50 m até 1,55 m, eu tenho duas pessoas. De 1,55 m até 1,60 m, eu tenho 3 pessoas. De 1,60 a 1,65 eu tenho 7. De 1,70 a 1,75 eu tenho 18. E assim vai até 1,95. Então, o que eu consigo visualizar aqui? Que dentro de uma amostra de, deixa eu somar aqui, 5, 12, 23, 41, 52, 59, 64, se eu não somei errado. Dentro de uma amostra de 64 pessoas, 18 delas têm entre 1,70 m e 1,75 m. Então, eu consigo ver a altura da maioria desse grupo, dessa amostra. Então, a maioria está aqui, ó. Está entre 1,70 e 1,75. Pessoas muito altas, gente, 1,95 m é muita coisa. Eu tenho poucas. Pessoas baixinhas, eu tenho poucas. A maioria está aqui, no meio. Então, esse gráfico, eu tenho uma concentração maior na parte central dele.
E também deve estar próximo da mediana, e também deve estar próximo da média aritmética. Então, eu tenho ele mais representativo aqui na região central. Mas ele poderia, esse pico aqui de mais alto, poderia ser aqui. Eu poderia ter mais pessoas baixinhas. Ou eu poderia ter pessoas mais altas. Então, na hora que eu pego essa coleta de dados que eu fiz, tabulo e jogo no histograma, eu consigo ter graficamente, visualmente, uma interpretação mais fácil do que eu olhar tabelas. Imagine você pegar uma tabela com 64, né, que eu falei, uma tabelinha com 64 alturas, e você ficar conferindo uma a uma, na mão, na tabela. Você não consegue interpretar tão fácil, por isso que a gente pega os números e joga para gráfico, que é mais fácil interpretar gráfico. Mais rápido, qualquer pessoa que olha consegue entender. E aqui tem também esse mesmo gráfico numa ilustraçãozinha aqui de pessoas, né? Então, eu consigo ter essa análise aqui. E é isso que nós vamos montar. Então, são retângulos. Quando você vai no Excel, você pode fazer gráficos por linha, por coluna, né? Aqui no histograma, você vai ter eles representados por retângulos, um do lado do outro, porque sempre que termina uma altura, começa ela de novo. Então, aqui, ó, 1,50 até 1,55, uma classe. A segunda classe começa no 1,55. Então, eles estão próximos, eles são grudados. Tá? E é feito a partir de uma única variável. Então, assim, ou ele é feito com peso, ou ele é feito com altura, ou ele é feito com a questão de ser casado, solteiro. Ou seja, você vai pegar uma variável e vai montar esse gráfico com uma variável. Então, olha esse gráfico aqui, olha essa tabela, essa coleta aqui, ó. Aqui eu tenho uma quantidade grande de pessoas que responderam a pesquisa. A minha amostra aqui, ela é grande, deve ter uns quase 500 aqui. Só que de 1,70 m a 1,75 m tem 231 alunos que tem essa medida. E o número de classes que eu tenho aqui, ó, são 10 classes. Então, trabalhar de forma sem intervalo de classe fica impossível, né? Imagina eu medir lá 1,45, 1,46, 1,47, 1,48, 1,49, 1,50. Imagine trabalhar isso aqui sem intervalo de classe, não tem como. 802. Nossa, tem 802 pessoas aqui, ó, nessa pesquisa. É uma amostra grande. Nós vamos fazer um histograma agora. Nós vamos fazer passo a passo. Então, eu vou pedir para vocês anotarem o passo a passo aí. São 7 passos. Esse é o primeiro. Infelizmente, vocês vão precisar copiar essa tabelinha. Não tem como fazermos sem copiar essa tabela. Essa daqui vocês vão ter que copiar. Mas fique feliz porque vocês não vão achar mediana, então não precisa colocar em ordem crescente. Copia do jeito que está. E esse daqui é a ordem da coleta mesmo da tabela. Então, tem 2, 4, 6, 8, tem 10 elementos em cada linha. Então, se vocês quiserem anotar aí, ó, primeiro passo e fazer uma marcação, e depois, quando vocês forem fazer um exercício, é só seguir passo a passo. Isso ajuda.
Ah, eu vou só parar a gravação aqui, né, enquanto vocês estão... Deu? Ó, eu vou tirar só aqui da tela para a gente ver mais na lousa, tá? Qual é o tamanho da amostra aí? Ah, peraí, deixa eu tirar. Ah, deixa eu desligar aqui. Aí eles também pagam. Você vê se eles estão escrevendo também ou não escrevem? Eu tô enxergando só a Jaqueline que ligou a câmera. O resto tá tudo com foto congelada. Gente, esse foi o primeiro passo, tá? A coleta da amostra. Que no caso aqui é a altura também, né? A altura de um grupo de quantas pessoas? 55. 55? Deu diferente aí de alguém? Não. Eu tava contando aqui, mas eu me perdi. Deve ser isso mesmo. Começa a ficar difícil, né? Quando a amostra é grande. Essa daqui eu acho que está de uma forma mais fácil. 2, 4, 6. Ó, cada linha tem 10. Se vocês meio que padronizarem algo assim, cada linha 10, aí vocês conseguem saber quantas linhas tem. Facilita a contagem. Colocar sempre o mesmo número, né, de elementos em cada linha. Ou cada linha tem 12, ou cada linha tem 14. Isso facilita. Nesse caso tem 10, facilita mais ainda. Dá pra fazer a conta e fazer menos os espaços vazios, né? Isso. São 6 linhas, né? Só que a última linha só tem 5 preenchimentos. É onde nós temos aí os 55. Né? Aí facilita um pouquinho, não precisa ficar contando um a um. Se vocês quiserem escrever aí, eu não vou projetar agora, porque eu vi que já está a resposta. Esse segundo passo já dá para vocês fazerem já de cabeça. Escreve aí, ó, segundo passo. Calcule a amplitude. E aí, uma dica que eu dou para vocês. Escrevam a fórmula. No caso, a amplitude é o x máximo, né? Menos o x mínimo. Essa é a fórmula. E aí, o que vocês têm que fazer é calcular a amplitude. Esse é o segundo passo. Eu vou fazer uma luta, tá? Como chama? Você vai arrumar? Não. Mas esse aqui me dá coceira. Faz mal, né? Isso aqui, né? O caldo disso faz mal. Acho que a câmera tá baixa, né? Ah, tava baixa aqui, ó. Conseguiu achar a amplitude? Quanto que deu aí, Poliana? 0,48? 0, 48? não.
Então peguei errado. Pegou o máximo ou o mínimo errado. É. Zero vírgula 52? 0,52. O máximo aí é 1,99, né? E o mínimo é 1,47. Então, o F é 0,52. Aqui, não vai precisar um pouquinho de atenção. Nós estamos falando, qual é a medida, né? É metros. 1,99 centímetros, 1,47 centímetros. Esse 0,52, ele é de 52 centímetros. Mas dessa forma que ele está representado, com zero na frente, ele tem a nomenclatura de metro, né? Que é 0,52 metros. E está correto ficar desse jeito mesmo, tá? É 52 centímetros, mas é a mesma coisa de 0,52 metros. Então, aqui nós temos a amplitude. Guarda esse número aí, que vamos precisar dele, que é o 0,52 metros. Aí, agora, vem o terceiro passo. O terceiro passo é uma tabelinha já pronta do próprio histograma. Vou mostrar para vocês. Deixa eu só ligar de novo aqui no DataShow. Vocês vão ver o terceiro passo, vocês não precisam calcular nada. Ó, esse aqui é o segundo passo, né, que vocês já fizeram, que é calcular a amplitude. Amplitude é a diferença entre o maior número e o menor. E o terceiro passo é escolha um número de classes. O que é isso, né? O que é a classe? Aquela situação que você tem, por exemplo, pessoas de 1,45 m até 1,53 m. Pessoas de 1,53 m até 1,61 m. Então, quantas classes, quantas divisões vão ter essa tabulação que você está fazendo? O primeiro quadrinho que vocês tiveram era o quadrinho de coleta. Coletou os dados do jeito que estavam, embaralhados. Agora está na hora de tabular. Então, como que eu vou fazer essa tabulação? Quantas classes ele vai ter? O histograma já nos dá um número de classes de acordo com o tamanho da amostra. A amostra que vocês têm aí, quantos elementos ela tem? 55. Ela se encaixa aqui, ó. É uma amostra que vai de 50 a 100 elementos. Então, ele dá a opção de você escolher qual tamanho de classe você quer trabalhar. Só que, vocês repararam que o 7 está na amostra pequena, é de 5 até 50. O 7 está entre 50 e 100. E o 7 está aqui numa amostra de 100 a 250. E meio que por padrão, assim, os pesquisadores utilizam o 7. Uma boa prática, vamos dizer assim. Ah, professor, eu não quero usar 7 classes, eu quero usar 6, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Tá? Mas, assim, via de regra, eles, de boa prática, utilizam 7 classes. Eles vão utilizar 10 classes até 20 se a amostra começar a ficar muito grande. Mas até uma amostra de 250 elementos, normalmente utiliza-se 7 classes. E se a gente combinar aqui, a gente já utiliza 7 classes para a resposta ficar igual de todo mundo.
Senão começa a dar divergência no gráfico. Não está errado, mas começa a ficar diferente. Então, a amostra sendo menor que 50, ou de 50 a 100, ou de 100 a 50, nós vamos usar o 7, tá bom? Fica combinado aqui a gente usar o mesmo número de classe para fazermos iguais. Então, aí, se vocês quiserem copiar essa parte, pode copiar. Que esse é o terceiro passo. Bom, vocês vão ter todos os passos aí. Deixa eu só parar a gravação aqui para não ficar gravando. Outra coisa importante para a gente começar a observar aqui agora é essa outra letra, ó. Vocês têm um N aqui, minúsculo. Esse N minúsculo aqui significa tamanho da amostra. Algumas fórmulas, vocês vão ver ele escrito. Sempre que aparecer a letra N minúscula, é o tamanho da amostra. Então, aquela pergunta que eu fiz lá no começo, né? Qual era o tamanho da amostra? Se fosse para responder, ia ser N minúsculo igual a 55. Número de classe, ela é representado pela letra K maiúscula. Então, o número de classe é representado pela letra K maiúscula. São as letrinhas que a gente começa a utilizar agora. E aí, como a Jaqueline falou, o quarto passo é cálculo do intervalo de classes. Eu já vou colocar a fórmula para vocês. Deixa eu só... Pegou? Vocês já tinham copiado, né? Eu tirei da tela. O pessoal que está em casa já tinha copiado. Nossa, sobe, desce. Podia ser tudo automatizado, né? Falar uma coisinha, a outra poderia dar um caminho, toda a coisa poderia desligar. Ó, então, qual é o K que nós estamos trabalhando? É 7. K é o número de classe. E aí, se quiser anotar aí, ó, quarto passo. Cálculo do intervalo de classe. Como que é o cálculo do intervalo de classe? O intervalo de classe é representado pela letra H. Então, ele é o R dividido por K. Cálculo do intervalo de classe. E a fórmula para eu achar o intervalo de classe é R sobre K. Aí eu deixo vocês fazerem. Tá fácil isso. Vou pegar a calculadora aqui para calcular. R Qual que é o R?
Qual que é o R? 0,52. O K é 7, né? Uhum. Então, o H é 0,0742. 742. Dependendo da calculadora, vai aparecer 28, 571. Pode chegar algumas. Dá aparecendo tudo aí? Apareceu, come tudo na bolsa. Algumas calculadoras vai aparecer um monte de número depois da vírgula. A gente vai trabalhar com o quê? Número inteiro, quantas caras depois da vírgula, vai depender da nossa amostra. A nossa amostra, gente, tem 2 casas depois da vírgula. Porque é 1,60 m, 1,99 m, 1,59 m. Então, nós vamos trabalhar com a mesma aparência da nossa amostra. Nossa amostra tem 2 casas depois da vírgula. Então, nós vamos trabalhar com 2 casas depois da vírgula. Tá? Só que eu tenho um número a mais ali. Então, para não dar erro no histograma, se eu não fizer isso vai dar erro, eu vou arredondar esse 7,07 para cima. Então, como ele tem números aqui, ó, a terceira casa, depois a vírgula, aí eu arredondo esse número que deu aqui para cima. 0,08. Se aqui fosse 0,044, eu ia arredondar o 0,4 para 0,5. Eu sempre arredondo para cima um pouquinho esse último número. Tá? Porque ele tem mais continuidade para o lado. Se eu não arredondar, vai fazer falta na hora de montar o histograma. Então, é preferível que sobre um pouco no histograma do que falte. Então, meu H é 0,08. Tá fácil? Sim. Né? O que mais? Deixa eu ver aqui. 5º passo. Vocês querem escrever aí? 5º passo é importante. Calcule os extremos das classes. Calcule os extremos das classes. Eu vou até explicar o que é isso. Agora eu vou precisar realmente caber bastante coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Já fazer aqui. Eu tenho 7 classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apareceu tudo aí para quem está em casa? Sim. Apareceu. Eu tenho 7 classes. Nós escolhemos trabalhar no K7. Vou tentar fazer retinho aqui. Agora a tabela começa a ficar grande. Então, eu tenho uma coluna da classe. São 7 classes. E o 5º passo é calcule os extremos da classe. O número mais baixo que eu tenho aí é 1,47, né? Gente, ele vai estar aqui, né? O número mais alto... eu vou escrever o 99 aqui, mas vocês não escrevam ainda não, só para vocês terem uma ideia, tá? Porque ele pode mudar. Então... a altura vai de 1,47 até 1,99, dividido em 7 classes. Como que eu sei a
primeira classe, qual que é o máximo dela? Será que é 1,50? Será que é 1,51? Como é que eu calculo esse último, que vai ser o primeiro do segundo? É nesse quinto passo, tá? Que é o cálculo do extremo da classe. O cálculo do extremo da classe, deixa eu ver se eu mostro para vocês no PowerPoint, se eu faço o texto que eu vou fazer. Deixa eu ver. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ele tem. Vai usar essas nomenclaturas aqui, ó. LS é limite superior da classe. Limite superior da classe. LI é limite inferior da classe. E H é o intervalo da classe que nós calculamos aquela hora. O H deu quanto mesmo? 0,08. Ah, é verdade. O H deu 0,08, né? Estava calculado aquela hora. Então, como que eu calculo aqui os meus limites da classe? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Limite da classe vai ser igual, né? Limite superior. O limite superior é aqui, é até onde vai. O meu limite superior vai ser o meu limite inferior mais o meu H. Para eu saber esse número aqui, eu vou pegar o meu limite inferior, que já está aqui, que é 1,47, e somar com 0,08. Aí eu sei qual é o meu limite superior. 1,55. Nossa, não é 1,47, não, é 1,45, desculpa. Eu queria 1,47. Ah, tá. Não, tem uma coisinha aqui. 1,47 é o menor número que você tem na amostra. Mas se você estiver trabalhando com um número muito pequenininho, você pode arredondar para baixo. Só para você ficar de 5 em 5. Tá? Então, esse 1,47, você pode arredondar para 1,45. Vou pegar 1,53. 1,53. Então, o meu limite superior é o meu limite inferior, mas 0,08. 1,53 vai ser o início da segunda classe. Aí, de novo, qual é o meu limite superior da segunda classe? Eu vou pegar o meu limite inferior aqui agora, somar com H, o intervalo de classe. 1,61. Quanto que deu aí? Qual parte? O L, o limite superior, é 1,45? Não. Que vai Quando nós iniciamos, nós só tínhamos o início. Ok? Primeiro, representa o número menor que você tem aqui na sua coleta de dados.
aqui na coleta de dados, o menor não tem que é 1,47. Como o 1,47 é um número muito quebrado, o histograma te permite trabalhar com um número mais fácil. Então, você reduz um pouquinho, 1,45, tá? Você reduziu um pouquinho só para facilitar na conta. Se fosse 1,48, poderia ter sido 1,45. Só para facilitar aqui na conta. O que não pode é faltar. Porque a gente tem aqui uma pessoa de 1,47 m. Ela cabe aqui dentro, não cabe? Então, tranquilo. Se eu arredondasse aqui para 1,50 m, 1,47 m ia ficar fora da primeira classe. Então, o importante é que todas as alturas caibam dentro de alguma classe. Então, só por uma questãozinha de conta, o histograma permite você arredondar um pouquinho aqui para baixo o primeiro número. A gente começou com 1,45. Professor, Oi. essa parte do 1,45, que era 1,47 e foi para 1,45. Isso é uma regra que tem que fazer? Não. Porque eu acho que fica menos preciso. Não, não é uma regra, não. Você não precisa fazer. É que aí você começa a ficar um número muito quebrado. Ele te permite fazer isso. Né? Porque às vezes você está trabalhando com várias casas decimais depois da vírgula. Às vezes a gente está falando de pesquisa de laboratório, de envolvimento de saúde, que às vezes dá um resultado muito pequeno. Então começa a ficar um número muito difícil de se trabalhar. Aí permite você, ao invés de começar a trabalhar com um número muito quebradinho, você trabalhar com um número um pouquinho mais redondo. Então, ele te permite reduzir isso, tá? Um pouquinho, porque aí você vai somando aqui e você vai chegar aqui em 2 e alguma coisa. E todas as medidas que estão na sua tabela de coleta vão caber dentro de alguma classe. Você só não pode arredondar para mais. Porque se você arredonda, por exemplo, para 1,50, quem tem 1,47 m está de fora. Então, arredondar um pouquinho para baixo, 1,47 ainda cabe aqui dentro. Tranquilo, gente? Vou apagar esse texto aqui só para a gente continuar fazendo. Então, aí eu vou ter que calcular, né, aqui o meu limite superior e para todas as classes. Sempre calculando ali com o intervalo de classe, né, que é 0,08. Na segunda classe, qual que é o meu limite superior aqui? Um e 61. 61. 1,61, que foi o meu limite superior, ele é o meu limite inferior na terceira classe. É automático. Na terceira classe, qual que é o meu limite superior? Um e 69. 1,69. E aí, na quarta classe, eu começo com 69. Qual que é o meu limite superior? Um e 77. E aí, eu começo na quinta classe com 1,77. Qual que é o meu limite superior? Um e 85. E aí, eu começo com 35. Qual que é o meu limite superior? Um e 93. Eu começo com 93, qual que é o limite superior aqui? Na última. 2,0.
01. Pronto. Todos os números de amostra, todas as alturas, estão aqui dentro. Porque a nossa altura vai de 1,47 até 1,99. Tudo aqui dentro. Dentro de alguma dessas classes. Aí vem o símbolo, ó, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto. Tá? E aí agora eu preciso tabular. Bem, tem várias formas de tabular, fazer uma tabulação. O que eu aconselho vocês? Lá, no primeiro passo, onde vocês têm a tabela com a coleta, o primeiro número que está lá é o 85, né? Se você for na horizontal, depois vem o 89, o 79. Então, qual é o conselho? Vamos fazer a tabulação na sequência para não se perder. O primeiro número, 1,85 está em qual classe? O 1,85 está na classe 5 ou na classe 6? Na 6. Na 6, né? Então, se você quiser ir colocando x, eu prefiro ir fazendo aquele quadradinho. Então, 1,85 está aqui. Aí, vai naquele quadrinho que você copiou lá no primeiro passo, faz um risquinho que você já achou o primeiro quadrinho. Aí, o segundo, 1,89, está em qual classe? Na 6ª. Aqui também. Aí, risca lá, só para você não fazer publicidade. 1,79, está em qual classe? Na 5ª. Isso. Vai fazendo isso 1 para 1. Eu, Juliana, prefiro fazendo assim, ó, só para mostrar para vocês. Eu faço o quadradinho e faço isso no meio. Então, cada quadradinho completo para mim é 5. Mas vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Isso é tabulação. Então, aí vocês têm que achar todos esses 55 elementos aqui, em qual classe eles estão, para a gente saber qual é a quantidade de cada classe. Eu vou tirar aqui da gravação um pouquinho. Deu certo, então, né? É copiar, né? Deu? Qual? A quarta era assim. A quarta veio, não deu 20, só deu 20. E debaixo deu mais. Ah, era 1,77. Aqui? Alguns. Aqui deu uma mais. Professor, o meu também deu diferente. Aqui deu. Ó, o último quadradinho aí deu 1 só e o anterior deu 5 mais 2. Deu 7 no segundo, de baixo para cima. O seu está 1,93 até 2,01 também, né? Isso. Então, vamos ver lá. Tem que ter 2 de 1,93 lá em cima. Ó, tem 1,93 na quarta linha. E tem 1,99 na segunda linha. Achou?
1,93. Na quarta linha tem 1,93? Deixa eu abrir aqui no PowerPoint, fica mais fácil. Não tô enxergando, não. Baralhou tudo agora. Ó, deixa eu aproveitar o PowerPoint, tem um passo a passo também, né? Só para mostrar para vocês, se já foram anotando. Aqui era o quarto passo, né? Que é o cálculo intervalo de classe. O quinto passo, que era o cálculo do extremo da classe. E aqui é a tabulação. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, ó. Aqui, Poliana, olha aqui o 1,99, tá vendo? Uhum. E aqui o 1,99. Sim, verdade. Esses dois, já dá para a gente conferir que eles ficam aqui na sétima classe, né? Aham. Então, Aí, tirar o de... da Thaís que está no meio, tem que olhar mais um a um mesmo para ver. Não, da Thaís. Mas depois você confere, Thaís. E aí? E ó. Só relembrando aqui a tabela. A gente tem a coluna da classe, a coluna do intervalo da classe, a coluna da tabulação, e agora a gente tem uma coluna, que é a última, que é a frequência. A frequência é exatamente esse número aqui, ó. Aqui tem 3 na tabulação, aqui tem 6, aqui tem 10, aqui tem 16, aqui tem 12, aqui tem 6 e aqui tem 2. Então, a frequência já é eu pegar a tabulação e numerar ela. E aí, de novo, dá para conferir só errei? Dá, só somar isso aqui. Isso aqui tem que dar igual ao tamanho da minha nota, no caso é 55. Né? Peraí, que eu acho que não está saindo tudo ali, ó. Tem que dar 55 ali. Aí você consegue ter certeza que está certo até aqui. Professora, Oi? aonde que é usado isso? Oi? Aonde que é usado isso? As pessoas usam hoje em dia assim na mão, assim? A gente não, né? Eu vou ensinar vocês fazendo a mão. Ah, tá, entendi. Meu Deus, que trabalho. Usa seu Excel, tem software só de estatística, que você lança amostras, ele calcula para você. Mas é bom a gente entender o passo a passo para saber como é que chegou lá, né? Ah, sim, entendi. E, ó, a gente já está no final, agora depois disso é o gráfico. Então, esse foi o sexto passo, né? A frequência, esqueci de falar, ó. Anota aí, vocês anotaram aqui no passo que é a tabulação. Sexto passo, tabular os dados, né? Não, desculpa, sexto passo, frequência, tabular a frequência. Tabular e calcular a frequência. O que é importante? No momento que eu monto o intervalo de classe, eu ver se todos os números da minha amostra vão caber aqui dentro. Se aqui ficasse 1,98, eu tenho 1,99 ficar de fora. Ah, lembra que tinha dado 0,07? Olha só se fosse 0,07. Aqui seria 1,52. Aqui o limite seria 1,59. Aqui seria 1,66. Aqui seria 1,73. Aqui seria 1,80.
aqui seria 1,87 e aqui seria 1,94. Aí, aquele dado de 1,99 m ia ficar de fora. Então, por isso que, ainda mais que você está trabalhando no caso decimais depois da vírgula, o resultado que der para você num intervalo de classe, que deu 0,077 alguma coisa, você arredonda um pouquinho para cima, para não faltar. Se a gente não tivesse arredondado para 0,08, tivesse trabalhado com 0,07, as pessoas mais altas vão ficar de fora, nem ia caber aqui, nem ia estar sendo considerado. Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Então, vamos montar o gráfico? Vamos. Eu vou ter que apagar. Mas se bem que eu tenho aqui um papel. É o sexto passo, né? Tabular e achar a frequência. Vamos ao gráfico. A altura vai de 1,45 m até 2,01, né? Dentro na nossa última tabela. Então, o primeiro aqui, ó, é 1,45. Nosso segunda classe começa com 1,52. Vou colocar mais ou menos aqui. 1,52 m. A terceira classe começa com 1,61 m. E o intervalo é igual, né? 0,08, 0,08. A quarta classe é 1,69. A quinta classe começa com 1,77. A sexta classe, 1,85. E a sétima classe, está saindo tudo igual, 1,93. E vai terminar aqui a última, né? 2,01. E aí a frequência vai de 2 até 16. Então, 2, 4, 6. De 2 até 16, aqui na lousa não vai dar para pular de 2 em 2. Eu vou pular de 4 em 4, tá? Só para dar para aparecer aí. Então, aqui, ó, frequência 4. Acho que mesmo assim não dá. Deixa eu escrever mais. Frequência 4, frequência 6, frequência 8, 10, 12, 14. Dá para ver tudo aí? Dá, Jaqueline, para ver tudo ou ficou alguma coisa que não dá para enxergar? Não dá para enxergar, mas dá para saber qual número que é. Tá. Eu vou errado, peraí. 4, 6, 8, eu fui de 2 em 2. Vamos lá, de 4 em 4, 8, 12, 16. Agora deu certo. 4, 8, 12, 16. Pulando de 4 em 4. Então, aqui, ó. A primeira classe, a frequência é 3, né? A primeira classe, não tem um díscolo ali.
pegar um amarelinho. A primeira classe é de 1,45 até 1,52 e a frequência é 3. Então, é aqui, ó. Essa é a primeira classe. A segunda classe é de 1,53 até 1,61 e a frequência é 6. Então, é aqui, ó, 1,53, 1,61 e a frequência 6. A terceira classe é de 1,61 a 1,69 e a frequência é 10. Então, eu vou pegar 1,61, vou até o 10 e vou aqui no 1,69. A quarta classe é de 1,69 até 1,77 e é 16. Então, 1,69, eu vou até o 16. Assim, né? É. Agora, a quinta classe, 1,77 a 1,85 e é 12. Aqui. A sexta classe, de 1,85 a 1,93 é 6. E a sétima classe, de 1,93 a 2,1 é 2. Bom, temos o nosso histograma. Esse é o sétimo passo, montar o histograma. Fácil, 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 fácil. Sigam os 7 passos. Primeiro, relembrando, determine a sua amostra. Então, você tem a amostra na mão. Segundo, calcule a amplitude. Terceiro, escolha o número de classe. No caso, na maioria das vezes, a gente vai usar o 7. Quarto passo, calcule o intervalo de classe. Se der número muito quebrado, pode arredondar um pouquinho para cima. Quinto passo, calcule os extremos da classe. Sexto passo, tabule e calcule a frequência. Sétimo passo, monte o histograma. Então, para aquelas pesquisas, cadê o João? Não está aqui, né? O João, né? Ali, aquelas pesquisas, se vocês fizerem pesquisa aí com um número grande de pessoas, a ilustração pode vir na forma de histograma. E aí, Vitor, deu certo? Deu sim, professora. Tranquilinha a matéria. De boa. Larissa, deu certo? Sim. Poliana, Jaqueline? Deu. Deu sim. Facinho, né? Vou mostrar para vocês. Eu só esperando as meninas terminar de copiar aqui. Mostrar o PowerPoint. E aí, Tailana, fácil?
Eu achei fácil nesse Essa é fácil. Tá fácil, né, Thaís? Gente, segunda aula, nós já estamos fazendo histograma, hein? Probabilidade vai chegar. Na verdade, essa é a parte mais fácil da estatística, né? A parte mais difícil tá pra vir ainda, né? A parte mais chata. É, né? Na hora que a gente começar a fazer um pouquinho de probabilidade. Um negócio chato, credo. Ah, não é não. Ah, é sim, professor. Deus me livre. O negócio chato. Você já sabia fazer histograma, então? Já eu tive no Senai, na época que eu fiz o técnico, e na faculdade. Ah, que bom. Você já tinha feito na mão, então, também? Já. Então, facinho, facinho, facinho. Ó, peraí, não sei por que tá apagado aqui o exercício aqui. Peraí, vamos ver aqui por que tá apagado aqui. Tem exercício. Qual exercício que era mesmo? Esse aqui. Aqui, ó. Então, deixa eu... Cadê vocês? Aqui, ó. Peraí. Então, só relembrando, ó. Pra gente não esquecer. Primeiro passo é você fazer a coleta da amostra de forma aleatória, não precisa colocar em ordem crescente, nada disso. O segundo, calcular a amplitude. O terceiro, escolher o número de classe, que no caso é 5. O quarto, calcular o intervalo de classe, que era o 0,08. O quinto, calcular o extremo, né, que tem a ver com o limite inferior. O limite superior ele é igual ao limite inferior mais um intervalo. Depois, o sexto passo, aqui está escrito errado, tá? Sexto passo, você tabula e calcula a frequência. E o sétimo passo, você monta o histograma. E aí, eu tenho esse exercício aqui para vocês, ó. Uma análise de um histograma. Gente, histograma cai em Enem, tá? E como que ele cai em Enem? Ele cai assim... Ah, peraí que o pessoal tem um cabelo. O pessoal tem um cabelo. Ele cai em Enem na forma de interpretação do gráfico. O Enem vai colocar o gráfico e vai mandar você interpretar. Não fazer, né? Ele vai colocar o gráfico e pedir para você interpretar. Em vestibular cai também. Concurso público. Concurso público também cai. E aí aqui tem um exercício, ó. Se quiserem copiar, pode copiar. Há 3 tipos de professores. Um rígido, que custa dar notas boas. Outro indeciso, que não dá notas nem boas nem más. Outro generoso, que presenteia seus alunos com notas boas. Qual tipo de professor identifica o histograma dos resultados das notas abaixo? Esse histograma representa o professor generoso com maior frequência nas notas. Ele representa o professor rígido com maior frequência nas notas baixas.
Ou esse professor representa um indeciso, com maior frequência nas notas medianas? Professor rígido? Oi? Professor rígido? Acho que é o rígido? Deixa eu ver a opinião dos outros. Quem mais aí tem opinião? Jaqueline, acho que é o rígido. Generoso? Quem mais está achando que é generoso aí? A Tailana aí? Larissa. E a Larissa. E o Vitor? A Thaís, a Poliana acham o quê? Ah, professor, tá difícil, porque não dá para saber se esses pontos altos é baixo ou é alta nota. Tem um padrão de ordem, assim, de menor para maior ou não? É mais análise mesmo. Começava com 45 e até 2,01. Aham. Número baixo, vai querer o número mais alto. O lado esquerdo é os primeiros números. O lado direito aqui é os números mais altos. Thaís acha que é um professor indeciso. Vamos lá, Poliana, Vitor. Eu acredito que seja um indeciso também. É, professora indecisa. Olha, não é um indeciso, porque senão você teria essa coluna mais alta aqui no meio. Ele estaria mais centralizado. Então é o rígido. Ele tá no extremo, tá vendo? Ele tá aqui, ó, desse lado. Então aqui é onde está tendo mais frequência de nota. Uhum. Então aqui é as notas mais baixas, né? Porque é o início, as notas mais altas estão aqui no fim. E você sempre começa aqui da esquerda para a direita. Então aqui, o que demonstra isso aqui é que essa turma aqui teve uma concentração, uma frequência maior de nota baixa. Então, é a letra B, o professor rígido com maior frequência nas notas baixas. Então, observe sempre onde está o pico. Se o pico está mais para a esquerda, se o pico está mais para a direita, ou se esse pico está mais na região central. O programa é para a gente fazer essa interpretação do pico. Cada onde ele está mais localizado ali. Deu para entender? Sim. E aí eu tenho um exercício para vocês. Agora sem passo a passo. Tá fresquinho na memória. Ó, o que eu tenho de diferente aqui? Eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. Pode ser que vocês precisem trabalhar com duas casas decimais na hora de calcular lá o intervalo de classe. Pode ser que ele dê duas classes decimais. Se ele der duas classes decimais, você pode interpretar que aqui é zero, tá? Tudo aqui depois é zero. Então, se vocês quiserem já copiar, já colocando zero aqui, facilitar para vocês, tranquilo. 48,90, 49,30, pode fazer isso. Eu acho que vocês vão precisar trabalhar em duas casas depois da vírgula. Deixa eu
Parar a gravação.